Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo sobre uma resenha desse livro, Afinal, o que é ciência e o que não é, da editora Contexto, escrito pelo cientista André Bach. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Cuni, eu sou cientista que estuda memória e aprendizagem e eu vou falar a resenha do livro nessa perspectiva de memória e aprendizagem. Ah, Roberta, como assim? Esse livro vai falar sobre ciência, mas tem muita coisa sobre memória e aprendizagem e cognição, que é o meu mundo, e claro que a gente sempre lê as coisas e olha as coisas conforme a lente, né, conforme o óculos que a gente veste. E eu visto o óculos da psicologia cognitiva, os óculos da psicologia cognitiva e da aprendizagem da memória, ok? Esse livro eu ganhei da editora Contexto. Antes de eu ganhar o livro da editora Contexto, o André Bach tinha me mandado uma versão em PDF, mas infelizmente eu não consegui ler. Eu comecei a ler e depois eu esperei chegar ao livro físico, que é bem melhor, né? Enfim, e nessa onda do congresso, do terceiro congresso de psicologia baseada em evidências que acabou de acontecer, o André apresentou uma palestra lá e eu tive o prazer de assistir a palestra. Infelizmente, não consegui conversar com ele, não consegui trocar umas ideias que eu gostaria muito de conversar com ele. A gente só conversa pelas redes sociais e seria muito legal ter tido tempo, enfim, mas eu não conversei com muita gente lá que eu queria conversar. Enfim, vocês sabem como que é em eventos científicos, tá? Vamos começar. Bom, vou falar um pouco sobre o André. O André é doutor e mestre em ciências fisiológicas, com ênfase em farmacologia pela Universidade Estadual de Londrina. Desde 2010, atua como docente nas áreas de farmacologia, toxicologia e, mais recentemente, também nas áreas de epidemiologia e bioestatística. Atualmente é professor adjunto do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e divulgador científico. Então o André saiu aqui de Londrina, gente. Eu sou professora da UEL também, então temos todos os pés vermelhos, né? Como dizem, que para quem é da região vai saber do que eu tô falando, ok? Comecei a ler esse livro por onde? Pela bibliografia recomendada, porque eu queria saber em qual literatura ele tinha se inspirado para escrever esse livro, e eu fiquei bem feliz, assim, fiquei mais empolgada quando eu comecei a ver. Eu falei, que interessante, ele vai falar, ele tem referência do Cook, do Lewandowski. Eu sou apaixonada pela literatura do Lewandowski, principalmente da divulgação científica forte que ele faz e pesada nessa questão de ciência, que você tem que entender como se faz ciência, como se divulga ciência, como corrigir uma informação falsa, enfim, toda essa literatura aí eu sou muito fã, né? Já trabalhei também um pouco com isso como área de pesquisa, tá? Eu adoro o livro do Leonard Milodinov, que é O Andar do Bêbado, né? Eu li esse livro durante o mestrado, que o professor Altair era meu professor de estatística. O Altair do Naruhodô, sim. Ele foi meu professor de estatística, ele indicou no curso e eu amei esse livro. Infelizmente eu emprestei para alguém e nunca mais me devolveram. Raramente eu empresto livro, a não ser que eu saiba que a pessoa vai me devolver, viu, gente? Enfim, Natália Pasternak e outros livros da própria editora Contexto aqui, Carl Sagan. Eu achei bem bacana toda essa referência, esses livros que inspiraram o André a escrever esse livro, Afinal, o que é ciência e o que não é. Vou começar falando sobre o primeiro capítulo, que ele fala, afinal, o que é ciência. Ele trata a ciência como se fosse um óculos, né, justamente, que me lembrou a questão da antropologia, da gente enxergar o mundo de acordo com o óculos que a gente veste, né, não só a antropologia, mas entendimento de cultura também, né, de como que a gente enxerga a cultura é um óculos, né, que a gente veste e que a gente enxerga o mundo. É muito importante que as pessoas, elas tenham conhecimento do que é ciência, né, tenham conhecimento de como se faz ciência, como se produz ciência, o que é o método científico, porque isso é libertador para tomar decisões. Porque nem todo conhecimento que a gente tem é científico. Muitas vezes a gente se pauta em conhecimentos, assim, de tradições mesmo. Porque eu aprendi com a minha avó, no senso comum mesmo, que tá por aí. Eu aprendi com a minha avó cozinhar. Não é método científico. Daí eu adapto de um jeito, a outra pessoa adapta de outro jeito, enfim, né? Vocês entendem que tem a maioria do conhecimento, não a maioria, né? Mas grande parte do que a gente sabe, que as pessoas comuns sabem sobre o mundo, vem
desse senso comum, né, de observar, enfim, né, mas a gente tem aquele conhecimento científico que tem como objetivo errar menos, tá, diminuir as incertezas, reduzir as incertezas, né. E o segundo capítulo chama Um pouco de História e Filosofia da Ciência, e eu amei. Quando eu passei no concurso público em 2011, né, e eu assumi em 2012 como docente na Universidade Estadual do Norte do Paraná, uma das disciplinas que eu ministrei por, sei lá, 8 anos, talvez, foi, 6 anos mais ou menos, né, foi História e Filosofia da Ciência. E eu tive muita dificuldade de encontrar bibliografia em português. E aí as pessoas, os alunos sempre reclamam, né, literatura em inglês. Hoje em dia não tem como, não tem por que ficar reclamando tanto, porque a gente tem ChatGPT, Google Tradutor, DeepL, que ajuda a traduzir, né? Mas claro que se tiver a literatura em português, e eu sou uma das pessoas que falam que a gente tem que valorizar muito o que é feito no Brasil, então livros produzidos por brasileiros eu incentivo muito, eu valorizo muito, mas muita gente fala assim, Roberta, mas você só divulga livros em inglês, principalmente de ciência da aprendizagem. Justamente porque quase a gente não tem produção em português nessa área, tá? Infelizmente. Mas vamos lá, vamos trabalhando para que isso aconteça, ok? Para ter mais literaturas em português. Eu não vou falar todos os capítulos aqui, eu vou falar de alguns pontos que me chamaram a atenção do livro, para que vocês entendam também nessa perspectiva de psicologia cognitiva e memória e aprendizagem. Não é a perspectiva dele, tá, gente? Justamente, eu tô falando de uma perspectiva de alguém que estuda memória e aprendizagem e ciência da aprendizagem, então, e memória, principalmente memória e como corrigir informação falsa, e é nesse viés que eu vou falar dessa minha resenha. O primeiro ponto que eu queria falar dessa questão é da importância de divulgar ciência e não necessariamente falar termos técnicos. E para quem é da área de cognição, vai ver alguns pontos, por exemplo, que o André fala e vai falar assim, nossa, isso daqui é dissonância cognitiva, isso é isso é aquilo. E ele não necessariamente ele precisa falar o nome do conceito do fenômeno. Por quê? Ele está falando sobre ciência em si, né? Você não quer ocupar a memória de trabalho da pessoa, né, que tem espaço limitado, falando um monte de termos científicos e termos técnicos que não vai acrescentar na pessoa. Então eu achei bem bacana, e quando ele achou necessário fazer isso, ele colocou um quadro, né, para definir termos. Então você não precisa ficar saindo do livro, da literatura, tá fluindo a literatura. Aí você, opa, eu não sei o que é essa palavra, deixa eu procurar no Google. Não precisa disso, porque tem quadros definindo os termos. Isso é muito legal. Um ponto que eu achei negativo, mas não é do André, é da editora Contexto. Editora, vou dar uma opinião sincera, né? Na minha opinião, eu uso óculos para ler, né? Para ficar no computador, mas não tem um grau muito alto. E eu achei bem difícil ler as citações. Todo começo de capítulo, ele faz citações, assim, de alguma citação que tem a ver com o tema, e eu achei muito pequenininha a letra. Facilitaria muito se fosse um pouquinho maior, só um pouquinho, mas é só isso. Então ele fala de várias armadilhas, né, de vieses cognitivos que a gente passa, que a gente tem, né, e muitas vezes as nossas crenças, muitas vezes não, as nossas crenças moldam as nossas experiências e moldam o jeito que a gente pensa, né, então a gente precisa refletir se a gente não tá no piloto automático, justamente por isso que ele cita o Kahneman, né. O que eu acho bem legal é a forma como ele fala de termos, fala de tópicos importantes que as pessoas precisam entender e dar exemplos, né? E isso, na literatura de como ensinar, que é a literatura da ciência da aprendizagem, é muito importante ensinar com exemplos, né? Ensinar com exemplos práticos. E para quem é docente e trabalha com ciência, ou para quem quer ser divulgador científico e quer entender mais sobre ciência, é questão de aumentar repertório. Por quê? Ele dá um exemplo aqui, vários exemplos assim, são exemplos clássicos que a gente ouve em qualquer livro de divulgação científica, enfim. Mas alguns outros exemplos não são iguais. E isso é legal, porque a gente tem um erro da aprendizagem, que muitos alunos, quando a gente fala sobre um determinado fenômeno, ensina um determinado fenômeno, o aluno acaba aprendendo o que é o exemplo. Professor, eu lembro do exemplo tal, mas eu não lembro que conceito que é. Então, quando a gente ensina com exemplos, é bom a gente ensinar com vários exemplos. Então, por isso que é bom vocês, né, nós lermos vários livros,
Mesmo que, Roberto, você já leu vários livros sobre ciência, de ciência da aprendizagem, sim, e eu vou continuar lendo, porque aumentar repertório, aumentar exemplos, aumentar possibilidade de pensar em outros exemplos para dar em aula também. Porque, como professor, você não pode dar um único exemplo, né? Então, isso ajuda muito você entender como que você trabalha com exemplos práticos para ensinar os alunos, e entendendo esse conceito, vai ajudar muito a você trabalhar em sala de aula ensinando esses termos, ok? Outro ponto que eu acho legal é que em alguns capítulos tem esquemas, não é gráfico, é esquemas, esquemas visuais, né? E isso é muito importante para o leitor, principalmente aquele leitor iniciante que não sabe nada do método científico, ou seja, é a primeira vez que ele está lendo sobre ciência na vida. É legal por conta de um fenômeno que a gente chama de dual coding, ou codificação dupla. Quando a gente entende esse fenômeno de codificação dupla, o que a gente faz? A gente tem o input visual, a visualização ajuda a ter uma entrada, porque a representação visual é processada em uma área cerebral e a informação verbal, no caso escrita, ela é processada, então conforme eu vou lendo, ela está sendo processada em outra área. Então eu tenho dois inputs que estão me ajudando a entender uma determinada informação, e isso é muito bacana. Então esses esquemas ajudam a compreensão, e eu gostei muito que tem esses esquemas basiquinhos do que é o método científico, por exemplo, que é bem importante todo mundo entender. Então, ele vai falar sobre vários pontos importantes, sobre o que é ciência, o que é pseudociência, que não é ou isso ou aquilo, que tem muitas outras questões para entender por trás. Esse capítulo aqui, a linguagem como obstáculo à compreensão do que é científico, eu achei muito bacana e me lembrou o livro A Linguagem, da própria editora Contexto, em alguns pontos. Ele foi escrito em coautoria com a professora Bruna, graduada em Letras da Universidade Estadual de Londrina também. E hoje ela é mestre e doutoranda em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Mato Grosso, tá? E por fim, mas não menos importante, eu queria falar desse ponto aqui, o pós-fácil. No pós-fácil, ele fala assim: se você fala sobre ciência, então você divulga ciência. Por que eu acho isso importante? Porque quando a gente fala sobre divulgação científica, quando a gente divulga ciência, a gente precisa saber daquilo que a gente está divulgando, saber aquela informação. Porque é muito fácil você cair na questão de divulgar informação incorreta. Por exemplo, na minha área, né? Vou falar de exemplos da minha área porque é mais fácil para mim. Todo mundo é estudante, todo mundo é aprendiz. E porque você estuda, sei lá, eu já fiz mestrado, doutorado, estudo, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos estudando, quer dizer que eu sei como estudar, como aprender? Não necessariamente. E tem muita gente que, eu sou um bom estudante, eu sou um bom aluno, ou, eu sou neurocientista, e na hora que vai divulgar essa área de ciência da aprendizagem, acaba pisando na bola, caindo um pouco, né? Por exemplo, uma divulgação que eu vejo bem incorreta é o estudo intercalado, que muita gente, inclusive assim, pessoas que são da neuro falam, o estudo intercalado é você intercalar disciplinas em uma sessão de estudos, ou seja, você estuda português e depois você estuda física, estuda um pouco de português, estuda um pouco de física, depois você vai para química, depois você vai para biologia, volta para português, vai para química, física, enfim, fica intercalando, estuda um pouquinho cada coisa. Gente, isso daí nada a ver, não tem estudos que mostram a importância desse método, pelo contrário, prejuízos na aprendizagem, e tem muita gente divulgando que estudo intercalado é assim. E pegando um gancho no próprio livro, que ele fala do efeito Dunning-Kruger, que é um efeito até importante pra gente que é aprendiz, porque vai ajudar na autorregulação da aprendizagem. Como assim, Roberta? Então, o efeito Dunning-Kruger é esse gráfico aqui, né? Que ele fala assim, no eixo Y eu tenho a confiança, então quanto mais alto, mais confiante, e aqui eu tenho a competência, o quanto eu sei sobre um determinado assunto. No começo, né, eu não sei nada sobre o assunto. Aí, de repente, começo a estudar, você acha, a confiança está muito alta. Eu começo a ler sobre ciência da aprendizagem e eu já quero divulgar para todo mundo o que é, não sei o que, sem entender muito bem, porque eu tenho um alto grau de confiança e eu vou divulgar isso daí, né? Aí depois, quando você começa a estudar mais, e muita gente para aqui, né? O problema é isso, né? Mas isso daqui não é ruim, porque se a gente for pensar na autorregulação da aprendizagem, eu preciso ter motivação para continuar, então eu preciso achar que eu sei para realmente falar, nossa, eu tô entendendo, é isso aí, porque se você chega,
começa a estudar uma coisa e dá um baque, assim, pô, eu não sei nada, isso daqui tá muito difícil, e daí muita gente desiste no caminho. Então, esse efeito é legal nesse sentido, tá? Daí a pessoa entra no vale do desespero, pô, eu não sei nada sobre o assunto, né? Daí, conforme ele vai estudando mais, vai tendo um maior conhecimento sobre o assunto, ok? Só que no efeito Dunning-Kruger, de fato, quanto mais a pessoa sabe, menos ela acha que sabe. Então, eu tenho um gráfico um pouquinho diferente disso aqui, tá? Só para contextualizar este pós-fácil, que eu achei a melhor mensagem foi esse pós-fácil, na minha opinião, tá, gente? Por quê? Porque é muito fácil você cair nesse efeito Dunning-Kruger, você começar a ler uma coisa, achar que sabe do assunto, divulgar essa informação e depois você ver que você realmente não sabe, enfim, né? E por que eu falo isso? Porque como eu estudo memória, eu sei que, igual os estudos do Cook-Lewandowski, para corrigir uma informação falsa, eu preciso modificar uma memória. E modificar uma memória, ela é muito difícil. Você modificar uma memória é um processo muito difícil. Então, para evitar que as pessoas aprendam uma informação falsa, ela acredite naquela informação, ela ancore naquela informação, enfim, ela acredite naquela informação, eu preciso usar muitos recursos cognitivos, né? Então, o Cook-Lewandowski, inclusive, não é citado aqui, mas eles têm um guia de como corrigir uma informação, né? Que vale a pena vocês lerem como complemento, e inclusive tem em português, traduzido em português. E eu acho que a mensagem final é: cuidado quando você vai divulgar ciência também, né? Você precisa ser alfabetizado cientificamente, você precisa saber que existe esse efeito Dunning-Kruger, e você precisa saber que muitas vezes você começa a divulgar ciência e você acaba sendo visto como uma autoridade. Na minha área, né, eu divulgo ciência da aprendizagem, memória e aprendizagem. Então, eu tenho um filho TEA e eu leio muito sobre autismo, porque eu quero ajudar meu filho. E muitas pessoas perguntaram assim: Roberta, por que você não começa a divulgar sobre TEA? Tá no hype. Tem um hype, tem muita gente que se interessa pelo assunto, porque é muito fácil experiências anedóticas minhas caírem por aí e as pessoas acharem que é assim. É muito fácil ter uma questão de a Roberta falou tal coisa e porque ela estuda a memória, então aquilo é verdade. Não. E muitas vezes, porque a pessoa é da neurociência, que ela sabe tudo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou da psicobiologia, então eu sei de tudo sobre psicobiologia. Não. Eu estudei uma coisa muito específica dentro desse campo, tá? E assim todo mundo. Por ética, que também ele fala aqui, por questões éticas, eu não vou divulgar coisas que eu domino pouco ou que não seja da minha linha de pesquisa. E eu espero que muita gente se conscientize e também reflita sobre esses pontos de divulgar aquilo, como divulgador científico, divulgar aquilo que realmente domina. Então é melhor que a gente não passe informação falsa, não aprenda informação falsa, porque a gente tem vários outros processos cognitivos para lidar, para conseguir corrigir uma informação, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário aqui para eu saber e espalhe esse vídeo por aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.